Olá! Hoje é dia 17 de outubro de 2012 e você está vendo a 43ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação online. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César e daí de São Paulo temos novidades. E aí, Caio, tudo certo? Fala, cabeça, temos novidades bacanas aí. Temos novidades bacanas no que se refere à questão da infraestrutura do nosso podcast, né? Cada dia melhor, isso aí, colhendo os louros da nossa do status de subcelebridade, né, cara? Depois de muito bullying de sua parte, agora eu tenho um Yeti. Ó, só a pontinha do Yeti aqui, ó. Agora nós estamos falando, né, cara? Agora estamos falando, agora vamos ter um podcast de qualidade superior. Um áudio de qualidade superior. Ótimo, ótimo. Para João Lacerda, que fez o frete para mim dos Estados Unidos até São Paulo com esse microfone. Ele é levinho, né, cara? Não custa. Quase nada, né? Coisa Quase pequena. nada. Pequenininho. Mas tá ótimo, cara. A qualidade do áudio está muito bacana e espero que os nossos telespectadores, aí, os nossos, as pessoas que estão acompanhando essa edição possam falar sobre a qualidade do seu áudio, que eu, por aqui, já percebo que melhorou bastante. Fico feliz, fico muito feliz. Muito bacana, excelente aquisição, cabeça. E, enfim, se você quer comentar, você que está assistindo o Ainda Sem Nome, o espaço para fazer esse comentário é aí na nossa página do YouTube, né, onde está sendo disponibilizado esse vídeo, ou então pelo Twitter, @CaioCGO ou @FelipeCabeça, ou ainda pelo meu Google+, o gplus.to/CaioCGO, ou o google.com/ainda sem nome, né? E o nosso site, né, cabeça? aindasemno.me e o facebook.com/asnome. Nós estamos cheios dos espaços. Nós estamos cheios de espaço. Faltam twitters, né, Caio? Faltam twitters. Mas a gente vai chegar nesse ponto em algum momento. Vamos, cara. Um dia a gente vai ter tudo o necessário. Mas enfim, né, cabeça? Estamos aí, 43ª edição, bacana, com o áudio perfeito, um som bacaníssimo aí do seu microfone. E vamos conversar, né, cara? Vamos conversar. Primeiro eu acho que a gente tem que falar rapidamente da nossa ausência, né, Caio? Nossos fãs de subcelebridade estão questionando por que o Ainda Sem Nome está com poucas edições, assim, a gente não está conseguindo manter aquela frequência, mas é o que eu sempre falo, é a clemência de tempo. Uma hora a gente chega lá. Pois é, gente, um aviso, uma diquinha para a galera que está assistindo e ouvindo. Não inventa de fazer doutorado junto com o podcast, não, e você não vai dar conta. Vai ter dia que você tem que desligar tudo para poder escrever a tese, mas está dando tudo certo. Já estou, se tudo colaborar, na reta final. Imagino terminar até o final do ano. Então, espero que a nossa periodicidade volte a aumentar e voltemos a fazer semanalmente o podcast. É isso aí. E vamos para o nosso primeiro assunto, Caio? Vamos lá, cara. Uma coisa bem do momento, né, bicho? Aconteceu um esquema bem legal, quer dizer, para a gente falar de mídias sociais, não muito legal para quem precisava pegar um avião. Para quem precisava pegar um avião da Azul, enfim, aquele Centurion Airlines lá, o avião da Centurion Airlines que ficou atravessado em Viracopos, atrapalhou a vida de muita gente da Azul e isso rendeu pra gente um caso bem legal para discutir, né, cabeça? Não sei quem acompanhou, eu acho que muita gente. No sábado à noite, um avião cargueiro da Centurion Cargo atravessou a pista em Guarulhos, em Campinas, Viracopos, e ficou parado, quer dizer, furou o pneu, arrebentou um tanto de coisa no avião e ele ficou parado na pista e isso acarretou uma série de atrasos nos voos da Azul. Atrasos e cancelamentos, na verdade, né, que é o principal. E eu achei interessantíssimo assim, o modo como a companhia aérea fez uma gestão de crise dentro do possível, né, e dentro do que poderia ser feito para o momento, muito interessante dentro do Facebook.
desde o primeiro momento eles avisaram e falando, olha, infelizmente um avião de outra companhia fechou a pista, a gente não pode fazer nada, estamos tentando fazer o que... a gente não pode fazer nada para tirar o avião, mas estamos tentando fazer o que tiver ao nosso alcance para melhorar ou tentar aliviar os danos para os nossos passageiros. E, obviamente, quando você coloca uma atualização dessa no Facebook, é uma pancada de gente descendo o pau. E especialistas, entre aspas, sobre aviação, comentando, e o povo metendo o BD na azul, até que eu vi o diretor de comunicação, ele próprio em pessoa, respondendo cada crítica e cada comentário que pingava na página. E isso eu achei sensacional. A palavra eu acho que é essa, porque você tem que ser muito corajoso para numa situação dessa você dar a cara a tapa, né? E foi o que ele fez. Entendi. E aí, o perfil do Facebook que foi utilizado, qual que é? É o Voo em Azul, Azul Linhas Aéreas, qual que foi? Era o perfil oficial, né? Azul Linhas Aéreas, né? Uhum. Vai estar nas notas do programa aí, né? A gente vai colocar. Mas as respostas eram dadas pelo perfil dele. Tava lá, Gianfranco Betting comentando cada postagem. Ou tentando comentar porque eu acho que era desproporcional a quantidade de comentário que entrava para a quantidade que ele conseguia sair. Uhum. Quase um inbox Tetris. Pois é, cara, esse tipo de situação em que acontece uma coisa muito fora do comum, muito fora do esperado, e as pessoas estão reclamando bastante, eu acho que a postura adotada, ela realmente não poderia ter sido melhor, né? Assim, bom, em nenhum momento a Azul tentou minimizar o problema ou sair tirar a responsabilidade ou fingir que nada estivesse acontecendo e as pessoas foram sendo respondidas, né, o que ajuda a diminuir a frustração. Não elimina a frustração de quem estava lá, perdeu algum compromisso importante por causa de um voo que não pôde decolar e tal, mas ajuda a entender que, poxa, são pessoas lidando ali atrás do balcão, né? Isso é muito bacana e acho que as mídias sociais elas servem muito para isso, né? Elas cumprem um bom papel quando numa situação dessas, né, cara? É até um diferencial, né, Caio? Eu já passei perrengue com várias companhias aéreas. Não é mérito nenhum falar isso, tá, gente? Só tô falando só experiência de vida. E inclusive com a Azul em um outro ocorrido que o aeroporto de Confins estava fechado e tal, e eu fiquei impressionado com o suporte deles, assim, a vontade em querer ajudar. Uhum. E não é o comum, assim. Às vezes você vê o cara, tipo, velho, mal comparando com o caso agora da operadora de telefone, não sei qual foi, que recomendou que o cliente jogasse o celular na parede, entendeu? Que isso? A gente pode até procurar isso depois, mas foi mais ou menos isso. O cara pediu ajuda, meu celular não tá funcionando, e o atendente no telemarketing falou, cara, joga na parede aí que costuma resolver. Caramba, bicho. Basicamente você podia falar, olha, pega outro voo, se vira, vai de ônibus. Mas não, eles tentaram minimizar o problema. É lógico que você fica meio refém numa situação dessa, né? Quando a solução do problema, da raiz do problema, não está disponível para você. Você tem que ficar só margeando e tentando consertar o que for necessário. Mas eu achei muito interessante. E eu acho que seria válido se as outras companhias, eu não estou falando só de companhia aérea, se espelhassem nesse exemplo da Azul para poder colocar um novo, subir um pouquinho a baliza no tratamento e no atendimento ao cliente. Eu acho que virou um caso interessante de como fazer uma gestão de crise, como se comunicar com o cliente numa situação dessas.
E aí sempre vale aquela, né, cara, de que para que as pessoas gostem de você, você tem que gostar das pessoas. E gostar das pessoas e estar disponível para as pessoas e ter paciência para ouvir as pessoas é o mínimo que você deve ter ou deve trabalhar para que as pessoas também tenham paciência e queiram te escutar. Então eu acho que essa atitude da Azul aí é bem bacana, eu acho que é de se valorizar, né, assim, a atenção dada, né? Eu não sei quantas pessoas, mais de uma pessoa tem. Se alguém estiver vendo ou depois comentar no site, se tiver algum exemplo aí de caso onde a alta direção da empresa resolveu encarar o problema de frente e dar a cara a tapa nas redes sociais, eu acho que ia ser válido para a gente até discutir isso depois. De cara eu só me lembro daquele caso que eu contei na última vez que a gente estava fazendo junto, do CEO do PayPal dando um feedback para um cara que estava tendo problemas, né? Que estava tendo uma série de questões, de dificuldades com o PayPal, e aí o CEO do PayPal entra em contato e isso foi bem bacana, né, cara? Mas fora disso, eu também realmente não tenho notícia. Quem tiver alguma notícia pode mandar para o @CaioCGO ou para o Felipe Cabeça. Exatamente. É isso aí. Pois é, Cabeça. E esse caso da Azul, ele me lembra a necessidade de dar uma atualização naquele caso da Visu, que a gente comentou há algumas edições, que me parece que as vendas da Visu aumentaram depois do ocorrido, né? Depois do que aconteceu com aquele rebuliço todo lá de falar que a consumidora precisava de um macho e etc., aumentou as suas vendas. Isso o que você acha disso, cara? Cara, eu não sei nem o que pensar. Assim, eu tô lendo aqui agora exatamente. Loja virtual que mandou o cliente procurar um macho comemora aumento nas vendas. Pois é. Eu não sei, Caio. Pode ser uma... Olha só, bate o sol no... Pô, mas aí melhorou. E agora fui iluminado com... melhorou, cara. Parece que você tá no estúdio aí. Mas, Caio, pode ser... Não sei. Você lembra daquele blog do Divasca? De Vasca? Acho que sim. Que era o ilustrador que publicava casos de falta de noção dos clientes dele. Sim. Você já mencionou isso daí. Sim. Pois e certa vez eu lembro que ele escreveu no blog dele que ele tinha percebido um aumento no número de e-mails, tipo, pedido de jobs, de freelancers e tal, só para aparecer no site. E aí as pessoas sendo citadas, elas seriam assim, lembradas nos seus setores, por exemplo. Né? Assim, o que eu acho até engraçado, o cara querer aparecer para ser ridicularizado, né? Esse é um ponto. Mas eu acho que tem a ver, assim, eu não sei se as pessoas queriam pedir para ver se elas não receberiam o produto e aí brigariam com a loja. Não sei se era... Eu estou tentando fugir da gente achar que a galera é retardada mesmo e queria e ficou do lado da loja, entendeu? Mas eu acho que pode ser uma síndrome de Estocolmo comercial. O cara ser sacaneado pela loja só para aparecer. Eu não sei se tem a ver. E assim, honestamente, eu não compraria na loja. Ponto. É complicado, né, cara? Você sabe que a loja trata o consumidor daquele jeito que foi relatado lá pela jornalista. É complicado você querer comprar numa loja dessa, né? Assim, a loja tem que ter uma condição muito boa para as pessoas passarem por cima disso, mas tem um esquema, né, cara? Seguindo aquelas máximas, uma máxima da economia, da lei de Pareto, né? Que você tem o famoso 80-20, 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus
consumidores. E aí você tem que lembrar que restam 80% dos seus consumidores. Esses outros 80% dos seus consumidores são aqueles que são altamente sensíveis a preço ou a coisa muito, um agrado muito pequeno. E aí que você tem aquela lógica do Ricardo Eletro de preço é tudo, e quando a gente sabe que não necessariamente preço é tudo, né? Se você tem iguais condições de preço entre duas lojas, né, você vai escolher a loja que te trata melhor. Mas, não sei se feliz ou infelizmente, preço é tudo para uma boa parcela da população, que vai trocar o seu produto, ele vai encarar o seu produto com um pequeno custo de troca. E aí, talvez seja aí que pegue essa galera que, não estou nem aí se a loja trata mal as pessoas. Eu vou correr o risco porque lá é barato e vou comprar lá, né? Eu não sei. É triste, mas é verdade. Chega a ser engraçado, né? Porque a loja tem um histórico disso. Mas são coisas que a gente não consegue explicar e talvez nem vale o esforço. Eu acho que é o esquema do Supnazi lá do Seinfeld, né? O cara maltrata todo mundo e continua tendo fila para vender a sopa dele. Então eu acho que o caso é mais ou menos esse, né? Assim, acaba fazendo sentido. Então, não sei, vamos deixar de tratar. Infelizmente faz sentido, mas, de qualquer forma, não se deixe levar, meu amigo telespectador do Ainda Sem Nome. Tratar o seu cliente bem ainda é a solução mais adequada, né? A gente tem que tratar o nosso consumidor da melhor maneira possível e lembrar, a gente deve tratar essas pessoas como a gente gostaria de ser tratado. É a solução que todo mundo curte, né? Essa não tem erro. Essa não tem erro, exatamente. Ô, Caio, eu ia tentar fazer um gancho aqui, mas não dá, para o nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto também é uma coisa, cara, que é muito do momento, né, bicho? Eu fiquei sabendo e não consegui assistir, porque eu fiquei sabendo pelo celular e estava dependendo da conexão da minha operadora, né? Que, enfim, não proporciona uma conexão tão bacana. Eu só tenho alcance, mas eu não tenho velocidade. Entendi. Foi o salto do nosso amigo lá da estratosfera. Baumgartner. Exato, lá da estratosfera para a Red Bull. Cara, o que isso tem a ver com comunicação online? Ô, Caio, foi um dos maiores que eu vi, tá? É uma visão empírica. Eu tô falando que foi um dos maiores buzz que eu vi ser gerado ao vivo no Twitter. Foi impressionante e eles deram, de certa forma, uma sorte, né? Porque foi num sábado. Não, foi no domingo. Acho que foi no domingo. Foi no domingo e era a segunda ou terceira tentativa que as anteriores ocorreram durante a semana e foram canceladas por problema meteorológico. Uhum. Então os caras do domingão, pelo menos aqui no Brasil, domingão, 2 horas da tarde, eles estavam colocando um cara para saltar da estratosfera. Sim, e que ação de PR, né? Que coisa bacana. Foda. O tanto de gente que comentou aquilo, o tanto de gente... Esse é o tipo de coisa que tem um impacto gigantesco, gera uma mídia espontânea enorme e não é caretão, né? Não é uma coisa... Mas nada da Red Bull é caretona, né? A gente pode falar daqueles anúncios, como é que se fala? Os tradicionais de televisão, né? Aqueles dos desenhos e das pessoas que ganham asas e etc. Ali está fazendo o arroz com feijão. Mas, de resto, poxa vida, são ações muito bacanas e essa daí foi uma ação que vai repercutir muito ainda, né? Por muito tempo ele vai manter o recorde, a não ser que o cara da Virgin vá lá e faça alguma coisa semelhante, mas por muito tempo esse cara vai ter esse recorde, o vídeo é muito assistido no YouTube, foi ao vivo transmitido no YouTube, então olha o risco também, né, cara? Se acontece um acidente, é igual aquele caso do Google I.O., dos camaradas saltando de paraquedas e fazendo um hangout ao vivo. Uhum. Né? Imagina se acontece um acidente ali, de um risco gigantesco. E é óbvio que a recompensa ela é
proporcional ao risco, né? Um alto risco, uma alta recompensa. E foi muito bacana, né? Ô Caio, falar nisso, o Márcio Lib pergunta aqui na nossa página do Google Plus se a gente tem coragem de pular. Eu acho que as pessoas que curtem o paraquedas, elas vão ficar chateadas que o negócio é saltar. Mas eu tenho vontade, cara. Eu não sei se chegando lá eu amarelaria. Sabe? Há uma grande chance de eu amarelar, mas eu tenho vontade. Eu acho que eu vou e não sei se eu salto, mas eu vou. Agora da estratosfera, bicho, pô, aí você pediu demais, né, cara? Pô, você não gosta de mim, né? É foda. Ali não tem. Márcio, eu acho que, cara, de 3.000 metros, tudo bem. Agora, de 42 mil metros. Complica, né? Complica. Sabe uma coisa? Pode ser meio machista, mas eu acho muito estranho esse negócio de você ter que ficar saltando um monte de vezes com outra pessoa. Eu acho que sei lá, eu fico. Não sei. Eu não gosto. Mas eu entendo que é para a minha segurança, mas eu fico. Não sei. Mas eu tenho muita vontade, cara. Um dia, quem sabe, né? Acho que antes de eu morrer, eu vou tentar. Agora, Caio, voltando à questão do povo ver e o risco envolvido, eu acho que a grande maioria, pelo menos que eu acompanhei na minha timeline no Twitter, a maioria era gente, tipo assim, olha só, a Red Bull patrocinando suicídio assistido. Vai dar merda, esse cara pode morrer. Ok, as chances de dar errado não eram pequenas, mas elas eram controladas. Até certo ponto, né? Mas assim, eu acho que os caras que fazem isso é igual o esquema do Ayrton Senna lá, assim, eu sei que você deve ter provavelmente uma opinião diferente, você que acompanha o automobilismo e etc, né? Eu não fiquei com dó do Ayrton Senna ter morrido, não, bicho, sabe? Porque o cara sabe o que ele tá fazendo, pô. O cara sabe que ele tá dirigindo a 300 km por hora perto de um muro. Ele sabe que se acontecer alguma coisa, ele vai bater naquele muro e a chance é grande dele morrer, então ele assume o risco. Eu não ficaria assim, poxa, o cara morreu, ok, o cara morreu, mas não foi uma coisa de, sei lá, algo muito trágico. Foi uma coisa, o cara tá sabendo o que ele tá fazendo, né? Aí são duas partes, né, Caio? Aí concordo na parte de que todo mundo que tá ali sabe que não é que ninguém sabe que vai morrer. Sim, mas ele sabe que existe a chance de acontecer. Exato. Então, teve um documentário sobre os anos The Killer Years. Foi um documentário que passou na ESPN. Sobre cena? Não, sobre a década de 60 e 70 na Fórmula 1. E é um negócio assim que na reunião de pilotos na primeira corrida da temporada, todo mundo sabia que pelo menos uns dois não iam chegar no final. Que ali era um negócio assim, era certeza de que alguém ia morrer. A ganância é a ruína do homem, né, cara? Eram carros velozes, carros cada vez mais velozes com a preocupação em segurança cada vez menor. A morte do Senna, de certa forma, foi fundamental para melhorar uma série de questões de segurança na Fórmula 1, do Senna e do Ratzenberger um dia antes. Agora, porque, na verdade, morreu um ídolo ao vivo, né, cara? Sim. A comoção em torno da morte dele é porque era um ídolo ao vivo. Sim, eu não tô tirando a importância do cara, de jeito nenhum. O cara foi super importante. O que eu tô falando assim... Mas eu não vou achar assim, puxa vida... O cara sabia o que ele estava fazendo, né? Sim, concordo. Mas... só ajeitar a câmera aqui... Mas é a mesma coisa, assim, se o Félix Baumgartner tivesse morrido na descida, ou machucado, o que seja, obviamente ia dar uma repercussão, e assim, o que seria a gestão de crise da Azul perto da gestão de crise que a Red Bull ia ter que fazer com a morte ao vivo de um cara pulando de 42 mil metros de altura, mas tá na essência da marca, né? Sim. Essas ações que a Red Bull promove. Sim, como pode acontecer a qualquer momento com aqueles caras que fazem aquelas corridas de avião da Red Bull e tal. Poxa, imagina.
Teve um brasileiro que num treino o avião dele caiu. Ele não machucou nada, mas, assim, não machucou gravemente, né? Mas, não é um negócio seguro. Né? E a Red Bull patrocina uma série de coisas, uma série de esportes que são de risco. Ano retrasado, o Travis Pastrana, que é um piloto motociclista doidão, fez o maior pulo, pulou do porto até uma embarcação. Teve um cara que tentou o maior pulo de snowmobile. Esse motociclista apareceu naquela ação da Ford, não foi da Ford? Não, aquele é o Ken Block, da Monster, que é a concorrente da Red Bull. Poxa aí, ó, fixação da marca legal, hein, Monster? Você tentou. A Monster falhou, né? Poxa. Tenta fazer uma coisa diferente do seu principal concorrente, talvez. Mas né? O problema, Caio, que aí a gente vai cair numa discussão que é a seguinte: a única comunicação que energético consegue fazer é de esporte radical. Quando o energético se descola de esporte radical e se transforma em balada e tal, igual tem um energético brasileiro, que eu não vou saber a marca, mas a propaganda é uma balada e etc. Eu acho que é da Coca-Cola, né? Aquele Burn. Não é o Burn, é um de qualidade inferior. Então, assim, vai virar ridículo. Agora, o que a Monster fez, que deu um certo buzz, são os vídeos do Ken Block, aquele gincana, que é ele andando numa série de pistas, fazendo uma série de manobras com carro de rally e tal, demonstrando toda a habilidade dele. Mas, cara, a Red Bull mandou um cara para 42 mil metros de altura e ele saltou de paraquedas, sabe assim? Pois é, complica, né? Alguém tá ganhando, entendeu? Mas assim, tem alguém que está ganhando em termos de visibilidade e óbvio que isso dá um reflexo grande em vendas, né, justamente por causa da visibilidade. Mas a gente não pode esquecer que a Red Bull, além disso, estava me lembrando, se a gente estava falando de Fórmula 1, ela tem uma equipe, né? Ela patrocina uma equipe, ou é responsável por uma equipe, ou tem uma equipe. Sim. E isso não deixa de ser o formato quadradinho aí das coisas, né? Mas só para não dizer que a Red Bull só faz coisa diferente. Não. Aliás, que eu lembro da Red Bull é que ela começou patrocinando a Fórmula 1. A primeira vez que eu vi Red Bull na vida foi na Fórmula 1. E não era nada... Não era nada diferente do que os outros... A coisa mais diferente que eles fizeram, que eu lembro assim de cara, em 2005, no lançamento do terceiro Guerra nas Estrelas, no Grande Prêmio de Mônaco, toda a equipe estava fantasiada com motivo de Guerra nas Estrelas. Todo mundo fantasiado de Sith, né? Os mecânicos estavam de Stormtrooper, o chefe dos mecânicos lá, que eles chamam do Lollipop Man, que é o cara que segura aquele pirulito, era o Darth Vader. Pois isso aí é bacana. Enfim, esse tipo de coisa é importante para a gente aqui no contexto da comunicação digital, porque isso gera uma conversação danada, né? E é claro, você tem um investimento necessário, mas o retorno que você tem, que é muito difícil de mensurar, ele vem em mídia espontânea, em citações da sua marca por parte dos seus consumidores e de consumidores no geral, e da sua marca aparecer nos trending topics ou nos que quer que seja, que a gente não consegue chamar aquilo de mídia espontânea, né? Mas aquilo dá um destaque muito bacana e é espontâneo, né? E vem das pessoas. Porque as pessoas estão falando muito, gera o tal do burburinho ou do buzz. Isso daí é muito legal, né, cara? Esse retorno é muito legal. Alguém podia fazer, cara, inclusive, fazer uma pesquisa no Google Insights lá para saber o aumento de pesquisas pelo termo Red Bull, né? Na última semana. Certamente deve ter aumentado. Certamente. Aí o nosso amigo da motocicleta passando aí, deu pra escutar? Seu grande amigo. Tá em todas as edições do Ainda Sem Nome.
Mas enfim, né, cara? Nós temos mais coisas para conversar ainda nessa edição antes que a gente acabe, né, cara? Tá quase na hora de acabar? Quanto tempo nós temos ainda? Nós temos aqui agora, vou conferir, 29 minutos de podcast. Oh, e que aí bom. fica a sugestão, né, cara? Se você quiser contribuir com algum assunto, por favor, mande para nós. Em breve a gente está pensando aí uma série de ações para estimular essa participação popular. Podcast democrático, esse é o nosso. Uhum. Mas é isso. Você, se tiver alguma opinião sobre esses assuntos, se quiser falar, dar uma sugestão de pauta, nossa página no Google Plus está aí para isso, e nossos Twitters também, né, Caio? Sim, sim. Os nossos Twitters é o @CaioCGO, que é o meu, e o do Cabeça é @Felipe Cabeça, como você pode ver aqui no lower third dele. Se você estiver vendo agora, né? Senão... Isso. E eu estava aqui, cara, olhando justamente no Google Trends o Red Bull. E o salto de setembro para outubro de 2012 é algo absurdo. É algo... Você consegue compartilhar a tela aí para quem tiver... Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. E aí o Cabeça sempre me pega desprevenido, mas vamos lá. Vamos compartilhar a tela, essa tela aqui, que deve estar aparecendo para vocês agora. Está aparecendo para a gente agora, se você estiver vendo a tela aí. Dá para ver aí que o nosso amigo Red Bull Stratos, que foi esse termo, ou esse evento, ou essa ação, proporcionou aqui de setembro para outubro uma coisa absurda no volume de buscas relacionadas a Red Bull, né? Então, dá para sacar que quem não conhecia a marca Red Bull provavelmente vai ficar conhecendo em função dessa ação deles, né? Interessante ver os outros termos, né? Stratos, Red Bull Stratos, Red Bull Race, que é aquela corrida que a gente falou Uhum. E Red Bull Racing lá atrás, ó, e Fórmula 1 Red Bull 2012. É uma coisa de se espantar, né, cara? É um negócio para prestar atenção. Enfim, né, cara? Um ganho bem bacana da empresa nesse brinquedo aí, né? Agora, eu quero ver o que os concorrentes vão tentar fazer, Caio. Vai ser difícil, né? Difícil como é que se fala? Superar isso daí. Vai ser muito difícil superar. Eu acho que a gente teve um pequeno problema na nossa conexão, hein? Será que tivemos um problema na nossa conexão? Caio. Oi. Estamos de volta, perdão. Eu acho que a gente teve um probleminha na conexão, né? Na minha conexão aqui ela, enfim, deu um problema, mas estamos de volta. Que bom que foi com você, não foi comigo. Eu estava achando que já tinha sido comigo aqui. Eu estou tentando descompartilhar a tela aqui. E agora eu acho que o Cabeça caiu total. Vamos reconvidar o Cabeça aqui, então. Agora sim voltamos mesmo. Ótimo. Beleza. Agora sim voltamos. E enquanto isso, o que vocês estão vendo aí é a minha tela do Red Bull Stratos aqui. Como eu tô falando? Deixa eu ver aqui que agora vai aparecer 2 vezes. O negócio tá... Não. Já só cancelar. Isso. Bom. Alô? Tá tudo certo? Tudo bacaníssimo. Como eu estava falando, o João Henrique... então vamos lá. O João Henrique Wilbert falou que ele acompanhou a gravação aqui do Red Bull Stratos desde o começo, desde o lançamento até o salto, obviamente, com pipoca ainda. Comendo a pipoquinha e curtindo o momento.
Ah, que bacana, né, cara? E eu acho que teve muita gente acompanhando, assim. Quando eu percebi, foi via Google+, né? E a quantidade de pessoas relatando a coisa, assim, tá subindo, chegou, ele vai saltar, ou já saltou, né? E tá tá ultrapassando a barreira do som e tal. Foi uma quantidade muito grande de pessoas que acompanhou ao vivo. Eu achei isso bem interessante. O Caio, e uma outra pergunta que o João fez aqui, e que aí a gente pode até pôr para discussão, que é a seguinte: se a mudança foi de terça para domingo, ela não teve nenhuma influência mercadológica, né? As pessoas, você diz, venderam mais, ou o Red Bull vendeu mais por causa do que aconteceu? Não sei, cara. Eu acho que esse impacto ele não aparece de cara aqui, né? Porque o ganho que você tem da Red Bull é um ganho de marca, né? De lembrança das pessoas na hora de comprar, ou na hora de considerar comprar um energético, vão lembrar do Red Bull e tal. Eu acho que... Mesmo porque, né, cara... Talvez desse para medir, porque o Red Bull ele vende em lojas de conveniência, né? Então essas lojas estariam abertas, né? Mas domingo... Bom, domingo a gente tem mais pessoas em casa, né? Sim. Pelo menos para ver o negócio. Eu acho que é mais no sentido... igual o João fala, é mais no sentido da audiência, né? E menos de... comprar Red Bull. Sim, isso é verdade. De pessoas falando isso, teve um impacto o fato de ter sido no fim de semana. É aquilo que você falou anteriormente, né? Tentaram outras vezes durante a semana, não deu certo, e aí no fim de semana a coisa funciona e você tem mais gente sem o problema de estar gazeteando o trabalho para poder participar, o que seria muito bacana, né? O que foi muito bacana. Eu só vou pedir desculpa, galera, para quem estiver acompanhando, porque nessa queda aí de conexão, meu áudio está com um pequeno delay. Faz parte. E aí eu tô acompanhando, acompanhando pelo YouTube, faz parte. Ô Caio, mais algum assunto relevante para o nosso podcast ou aguardamos para a semana que vem? Cara, eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem, porque já está voltando o expediente aí de quem vai começar o trabalho agora à tarde, e dá para pelo menos ter um assuntinho para conversar, né? A gente já falou de algumas coisas interessantes, acho que vale a máxima de fazer aparecer a marca do Red Bull, isso foi uma coisa muito bacana que a gente pode levar para reflexão. Tem também o esquema de trate os seus consumidores bem, né, para refutar o ocorrido lá com a Visu, né, o aumento das vendas. Não levemos isso como regra, não tomemos isso como regra, e justamente o esquema de aproximar-se do seu consumidor, que foi o que você trouxe aí da Azul, né, cara? Esse caso da Azul está bem no nosso quintal aqui, bem debaixo do nosso nariz, deu um transtorno muito grande para muita gente lá, o Viracopos ficar interrompido, as operações, mas a Azul respondendo pessoalmente na pessoa do seu vice-presidente, ou presidente, ou diretor, e dando a satisfação para os seus consumidores, eu acho que isso é uma coisa muito louvável, né, cara? É verdade. E deixamos aí o espaço aberto para quem quiser dar as suas opiniões. Nosso site é o www.aindasemno.me. Você pode também falar com a gente pelo twitter.com/CaioCGO, twitter.com/FelipeCabeça, facebook.com/, esse nome, e google.com/, o sinal de mais, ainda sem nome. Ô, Caio, foi um prazer imenso poder voltar a fazer esse podcast com você. A gente vai tentar manter essa frequência para termos audiência, né? E perdão aí o problema na conexão, mas como diz nosso ídolo mor Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, faz parte.
Beleza, cabeça. Um abração, bicho. Brigadão. A gente se vê na semana que vem. Para quem pegou esse broadcast aí do meio para o final, o Ainda Sem Nome é o seu podcast predileto sobre comunicação online. E a gente, se tudo der certo, vai ao ar na semana que vem, à 13h, na quarta-feira. É isso aí, né, cabeça? Valeu, um abraço, até mais, tudo de bom.